Portanto, vou falar do fator do álcool como fator de risco para as doenças crónicas. Eu peço desculpa, o meu slide está em inglês, mas julgo que toda a gente, portanto, percebe. Começar por falar de uma molécula muito simples, muito pequena, aliás, muito pequena para um homem, mas gigante do ponto de vista da saúde pública e um problema, portanto, para a humanidade, eu diria. Porque estamos a falar de uma substância que, do ponto de vista da saúde pública, é responsável por 3 milhões de mortes todos os anos. Eu sei que estamos em plenas discussões da pandemia e do número de pessoas que morrem, e todas as semanas nós recebemos relatórios em relação portanto, à mortalidade na Europa e, obviamente, as doenças não transmissíveis, apesar de tudo, continuam a ser aquelas que matam mais. 9 em cada 10 mortes na região europeia é devido às doenças não transmissíveis, e o álcool é uma das substâncias que realmente tem um grande impacto em termos da mortalidade e dos anos, portanto, de disabilities, portanto, vividos com portanto, perda de qualidade de vida. Estas 3 milhões de mortes são no mundo inteiro, e na região europeia esta mortalidade traduz por cerca de 1 milhão de mortes todos os anos. Tanto mortes essas que, no fundo, estão ligadas ao consumo e muitas vezes estão ligadas tanto a um consumo que todos, e nos países onde todos fomos expostos a uma cultura, tanto em que o álcool faz parte dessa cultura, tanto os benefícios, eu diria que os benefícios muitas vezes estão ligados com a produção, com a venda e com o consumo desta substância, têm um custo enorme para a sociedade, que cada vez mais é importante ser reconhecido, com 1 milhão de mortes que poderiam ser totalmente evitadas, porque o álcool, de facto, não é uma substância que acrescente, seja o que for, na nossa vida, muito pelo contrário. Talvez um pouco de felicidade, com qualquer outra droga, mas existem outras coisas que podem ser feitas para colmatar essa felicidade. Portanto, o que é que nós sabemos hoje em dia, em termos da região europeia? Como vocês podem ver, tanto a região europeia, olhando aqui para as cores, e que eu acho que é aquilo que importa mais, nós vemos realmente que, em termos do consumo de álcool, ele é extremamente importante na região europeia. Somos a região que consome mais no mundo inteiro, somos os países que consomem mais no mundo inteiro também, e quando olhamos para o vosso gráfico à direita, as cores vermelhas são as cores dos países europeus, e vemos que, de facto, quando olhamos e comparamos com os outros países do mundo inteiro, vemos que o ranking é ocupado pelos países da nossa região, infelizmente. E isto tem consequências em termos da mortalidade, como eu disse, consequências em termos dos anos de vida perdidos. Cerca de 2.500 pessoas morrem todos os dias por causa do álcool. Acho que, se nós fizermos bem as contas, isto é um número extremamente importante e, como eu disse, totalmente evitável. Cada uma destas mortes tem um custo, e se olharmos para a proporção de mortes, tanto por a faixa etária, vemos que, ao contrário daquilo que acontece com o tabaco, por exemplo, em que a mortalidade ocorre mais tarde na vida, a mortalidade ligada ao consumo de álcool ocorre muito cedo e em pessoas extremamente jovens. Estamos a falar que cerca de 1 em cada 4 mortes em pessoas entre 20 e 24 anos é devido ao consumo de álcool. Portanto, proporções de morte também que são extremamente importantes de considerar, porque esta população é a nossa população ativa, é o futuro dos nossos países, e o consumo de álcool, de facto, tem um impacto não só no sistema de saúde, mas tem um impacto também na esperança de vida, e temos muitos países onde isso foi claramente demonstrado. Se olharmos para um outro aspecto extremamente importante, e cada vez mais temos evidência, e é claro, o risco associado ao consumo de álcool sobe com cada uma, portanto, a partir da primeira bebida que nós consumimos. E esta tem sido a mensagem, portanto, a evidência é clara, o consumo de álcool está ligado, pode levar, portanto, ao desenvolvimento de cancro, está ligado a 7 cancros específicos, e no fundo nós sabemos que o número de cancros está a aumentar. Sabemos que isto é um custo para o sistema de saúde, e tem um custo para as famílias, e tem um custo para todos nós. Eu posso dizer hoje em dia que tenho muitas amigas que têm cancro da mama e, por exemplo, não têm a mínima ideia que o álcool está ligado, especialmente nas mulheres,
ao desenvolvimento de câncer da mama e seria, portanto, importante que um discurso em relação ao consumo de álcool mudasse na nossa sociedade. Não existe níveis de consumo de álcool que sejam seguros, que nós possamos dizer é um risco zero. O álcool é uma substância que altera destrói o nosso DNA nas células, leva a depois um processo de reconstrução, mas no meio desse processo de reconstrução, muitas vezes, portanto, existe o potencial também para se desenvolver tanto cancro e existem outros processos, portanto, que também são responsáveis pelo desenvolvimento de outro tipo de cancro. Mas portanto, as respostas que nós temos que dar têm que ter em conta aquilo que nós sabemos hoje em dia e têm que ter em conta a evidência que nós temos vindo a acumular em relação ao álcool. Portanto, os tipos de cancro que estão ligados ao consumo de álcool são vários, por onde o álcool passa, nós sabemos que existe um risco e quando eu estava a dizer não existe nível seguro, é importante, portanto, falarmos aqui que quando falamos no consumo de cerca de 2 bebidas, e vocês podem ver cerca de 2 bebidas, portanto, por dia, e isto é qualquer bebida, não há diferenças entre cerveja e vinho e essas coisas todas, não existem álcools melhor ou álcool pior, o álcool é igual em qualquer uma das bebidas, portanto estamos a falar de cerca de 25% dos cancros da mama, portanto estarem ligados portanto, devido ao consumo do álcool, cerca de 25% ocorrem em consumos extremamente, que nós consideramos, portanto, extremamente baixo para muitas pessoas, portanto, considerados baixo, ou aquele consumo moderado ou responsável, ou esses termos todos que não têm, no fundo, qualquer sentido do ponto de vista científico e do ponto de vista do impacto que o álcool tem. Existem uma série de opções políticas, portanto, que podem ser utilizadas para reduzir quer o cancro, quer outro tipo, portanto, como as doenças cardiovasculares. O álcool também é responsável, portanto, pelas doenças cardiovasculares e cerca de 1 milhão de mortes que nós temos na Europa, cerca de metade é ligada às doenças cardiovasculares, portanto, aquela ideia de que o beber faz bem ao coração é uma ideia, portanto, que também tem que ser posta de lado, não existe evidência absolutamente nenhuma. Existe, de facto, uma clara evidência que o consumo do álcool leva a um acrescento, a uma mortalidade, tanto por doenças cardiovasculares. Temos vindo a publicar uma série de documentos que estão ligados àquilo que são as políticas que nós sabemos que funcionam bem, a restrição do marketing, o aumento do custo do álcool. Nós sabemos que é extremamente importante quando as coisas são, vamos lá, que o custo é baixo. Nós sabemos que quanto mais baixo for o custo, mais as pessoas consomem, e isto funciona para qualquer produto. Então, nós fizemos uma análise da implementação daquilo que são os best buys na região e, de facto, as políticas que são menos implementadas são aquelas que são mais, que têm um custo de eficácia muito maior, que é reconhecido como sendo um best buy, portanto, tem um retorno em termos de investimento extremamente interessante e importante. E, no entanto, são aquelas que, em termos de performance, estão, tanto muito aquém daquilo que seria desejável, e vocês veem aqui neste gráfico, tanto, de facto, de algumas das áreas que a OMS preconiza, portanto, o pricing é aquele que é o menos aplicado. E temos tanto várias medidas dentro vamos lá, das políticas de preço do álcool que podem ser aplicadas, e vemos que, de facto, há muito pouco a ser feito nos 53 países, e vocês têm os números aí, 1, 5, 3 países que têm aquilo que são medidas essenciais, como, por exemplo, ajustar o preço do álcool com a inflação. Nós sabemos que cada vez mais o álcool é mais acessível porque está mais barato, não é ajustado para a inflação. Portanto, a proporção de taxas que nós vemos nas bebidas alcoólicas é extremamente limitada, e nós precisamos de, como fizemos para o tabaco, de facto, estipular e mudar o paradigma em relação às taxas do álcool. As taxas para o tabaco são vistas como taxas, tanto de saúde, o mesmo para os produtos, tanto com açúcar, mas o álcool continua a ser um outlier. Portanto,
qualquer coisa que é visto mais como uma medida económica do que uma medida de saúde, e esse não é o caso. A taxação é extremamente importante e a narrativa em relação à taxação do álcool deve ser vista do ponto de vista do impacto que estas medidas podem ter para a saúde. E podem ter também para a nossa economia. Este é um relatório que eu recomendo que vejam, saiu agora. Portanto, a OECD publicou este relatório e, de facto, diz, como nós dizemos, que as doenças, tanto ligadas ao consumo do álcool, não só têm um impacto na saúde, mas diminuem a esperança de vida e que, obviamente, têm um impacto importante em termos daquilo que é os custos para o sistema de saúde, que, no fundo, está ligado ao tratamento depois das doenças consequentes do consumo de álcool. E, como veem aqui, cerca de uma bebida por dia, uma bebida e meia por dia. Portanto, o impacto de aquilo que muita gente considera não ser problemático em termos do nosso healthcare spending ou do health spending nos países é extremamente elevado. Isto é dinheiro que poderia ser utilizado tanto para muitas outras coisas e que nós precisamos no nosso sistema de saúde. E como vemos aqui também no relatório, e aqui aparece Portugal, quais são aquilo que seriam as políticas mais importantes em termos de savings para economias para as despesas que nós temos tanto em saúde. E nós vemos claramente que para Portugal a taxação, tanto o aumento das taxas e a instituição daquilo que é um mínimo, preço mínimo para as bebidas alcoólicas é extremamente importante. Foi isto que foi feito noutros países e é isto também que, como vocês veem pelas projeções da OCDE, seria aquilo que seria mais importante para Portugal. Nós temos também, recentemente, publicámos um relatório sobre a situação do consumo de álcool, portanto, nos 53 países. Lançámos um projeto, SAFER, Making the WHO European Region Safer from Alcohol Harm. Portanto, queremos, de facto, que a região europeia esteja tanto livre daquilo que são as consequências ligadas ao consumo do álcool. E isto passa pela implementação de políticas que nós sabemos para as quais existe evidência clara obviamente, temos vindo a discutir também muito a nível daquilo que são da importância das parcerias e da importância de trabalhar conjuntamente com aqueles atores que são atores que têm um interesse comum, um interesse de saúde pública e não interesses económicos que, no fundo, divergem daquilo que são os interesses de saúde pública. Portanto, temos estado muito ativos nesta área e haverá imensas possibilidades para continuar este envolvimento ativo. Gostaria de acabar só para dizer que existem algumas mensagens, alguns takeaways. Primeira mensagem muito clara: não existe nível safe level of drinking, não existe. Temos que ter cada vez mais uma ação concertada a nível nacional, também a nível internacional. As questões ligadas ao marketing das bebidas alcoólicas, por exemplo, são questões que ultrapassam, ainda mais quando elas ocorrem no espaço digital, ultrapassam claramente tanto os contextos nacionais e passam a contextos internacionais e causam alguns desafios em termos de legislação internacional. Portanto, é importante o compromisso, vamos lá, as implicações, é importante haver da parte política, tanto um commitment para implementar aquilo que nós sabemos que são as políticas que têm mais impacto. Isto requer esta coordenação tanto com outros setores, mas requer também que se combata aquilo que são os interesses que muitas vezes existem e que se opõem totalmente às políticas tanto do álcool e que são tanto muito fortes, mas não no interesse da saúde pública. Obviamente também trazer cada vez mais tanto profissionais de saúde pública, de organizações, associações profissionais e grupos tanto da sociedade civil.